225 pessoas são atiradas cada dia para o desemprego. O desemprego ultrapassa os 11%. 1 em cada 5 jovens à procura de emprego não consegue trabalho. Quase metade dos 619 mil desempregados são jovens com menos de 35 anos. Num ano, foram destruídos 100 mil postos de trabalho de jovens com menos de 35 anos. E entre estes, a taxa de desemprego nunca foi tão alta e sufoca todos, mesmo aqueles que tiveram mais qualificação. Ao mesmo tempo que conhecemos os números avassaladores do desemprego, confrontamos-nos mais uma vez com outros números. Os números do abuso e dos esquemas à margem da lei do setor mais protegido e intocado pela política que manda. Já sabíamos que, apesar das solenes declarações de José Sócrates, aqui mesmo, em resposta ao Bloco de Esquerda, que os bancos não ficariam isentos dos sacrifícios que estão a ser impostos a todos os trabalhadores, os maiores bancos privados viram os seus lucros aumentar e os impostos diminuir. 2 pesos e 2 medidas no seu máximo esplendor. Os principais bancos pagaram pouco mais de 3% do imposto sobre os seus lucros, 8 vezes menos do que a taxa legal em vigor para qualquer empresa. Mas não chega. Os bancos ainda acham que é muito. Hoje ficamos a saber que bancos como o Santander utilizam os paraísos fiscais para colocar os seus lucros para fugir à tributação e transferem para as casas-mãe os custos para abaterem à sua matéria coletável. São expedientes pouco dignificantes como estes que permitem aos bancos pagar taxas baixíssimas ou mesmo obter créditos fiscais ao mesmo tempo que aumentam os seus lucros. Este Governo não responde pela justiça fiscal, não responde contra a desigualdade, não responde pelo emprego e merece, obviamente, censura. Em junho de 2008, o Governo anunciou que ia pôr fim aos estágios não remunerados. Passaram 2 anos até que a promessa fosse concretizada, mas bastou 1 mês para, no meio da negociata do orçamento, se pôr uma cláusula de exceção para se garantir que as profissões que já foram liberais e hoje são assalariadas ficam de fora. Bastou umas conversas, toma lá, dá cá, e o projeto do Governo que está em discussão pública até ao fim deste mês tem lá a cláusula que excepciona os independentes. Onde havia uma promessa de um mínimo de justiça, o Governo escolheu ser a voz dos escritórios de advogados. Estamos a falar de milhares de jovens qualificados que são escravizados, que trabalham sem receber um cêntimo e que às vezes pagam para trabalhar. Estamos a falar disto. Sociedade RL procura advogado, condições de admissão, forte motivação para exercer a atividade profissional, sólida formação moral, elevado sentido de responsabilidade, integridade, dedicação à profissão, disponibilidade imediata, fatores de preferência inferior a 28 anos, conhecimentos de inglês, conhecimentos de informática na ótica do utilizador, remuneração 0. Estamos a falar disto. A empresa municipal Lisboa Ocidental SRU procura licenciada em arquitetura para apoio ao licenciamento urbanístico, apreciação de projetos, manuseamento dos sistemas informáticos, deve ter licenciatura em arquitetura, bons conhecimentos de informática, ser responsável, perfeccionista, organizado, observações, estágio não remunerado. Estamos a falar de uma selva de desrespeito e de exploração, mas estamos a falar não apenas de um abuso por parte de quem emprega, mas de uma cumplicidade de quem decide. A força é o que faz os escravos, mas o que perpetua esta situação é a cobardia de um Governo que decidiu virar as costas aos jovens e aos jovens licenciados. O Bloco deixa por isso aqui hoje um desafio e uma certeza. Se o Governo não alterar este decreto, o Bloco irá requerer a sua apreciação parlamentar no dia em que ele seja publicado e vai confrontar esta Assembleia com a responsabilidade de responder por aqueles e aquelas que são condenados a esta nova servidão laboral. Nós respondemos pelo direito ao emprego contra a escravatura. Mas não falamos só da escravatura pura e dura, mas de todas as formas de precariedade. Na página 62 do programa de Governo, do seu compromisso com o país, o Governo escreve que vai combater os falsos recibos verdes, eliminando-os definitivamente do Estado. E, no entanto, a realidade e a prática desmentem esse compromisso diariamente. Formadores do IFP, recibo verde, call center da Segurança Social, contrato temporário, amas da Segurança Social, recibo verde, professores das AIEC, falso recibo verde,
comemorações do centenário da República, recibo verde, monitores do Estádio de Jamor, recibo verde, museus, recibo verde, IGESPAR, recibo verde. A lista não acaba. O governo que se comprometeu a combater a precariedade e até a eliminá-la definitivamente do Estado é o governo que mais aumentou a precariedade. O governo viola diariamente o seu compromisso e agride as vidas precárias de quem tem de trabalhar sem direitos. Merece, obviamente, censura. E merece censura porque não estamos a falar de episódios. Os contratos a termo e os falsos recibos verdes aumentaram 123%. E entre 2000 e 2010, numa década, os diplomados precários mais que duplicaram, de 83 mil para 190 mil. Nesta década, não parou de aumentar o número de precários do Estado. Não é um acaso, é uma escolha. Em 2011, os gastos com os recibos verdes no Estado vão triplicar. 40 milhões é o valor mais alto dos últimos 7 anos. E este governo e esta maioria violam a sua própria palavra. Faltaram aos precários do Estado quando era possível integrá-los, mas chumbaram essa proposta. Faltaram aos falsos recibos verdes quando era possível cruzar os dados das suas contribuições e obrigar as empresas a pagar a parte delas e a celebrar contrato, mas chumbaram essa proposta. Faltaram a quem não arranja trabalho quando eram necessárias políticas ativas para criar emprego e investimento no país. Faltaram aos mais velhos e aos mais novos quando era preciso protegê-los no desemprego e acabaram com o subsídio de desemprego para tantos milhares de pessoas. Faltaram aos mais pobres, faltaram a todos os trabalhadores quando reduziram o salário pelo aumento de impostos. Faltaram à democracia económica quando decidiram curvar-se perante a agiotagem. Faltaram aos estudantes, a quem estão a retirar milhares de bolsas para poupar 1/10 do que perdoam aos 4 maiores bancos privados só em IRC. Faltaram à justiça fiscal e, por isso, à justiça social na solução das dificuldades. Este governo fez uma escolha e decidiu para quem ia governar. Não responde aos 2 milhões de precários, não responde aos desempregados que perdem apoio, não responde aos jovens que se afundam num trabalho sem futuro, não responde pelos interesses da imensa maioria que são as vítimas da crise. E é em nome desses interesses e destas vidas que este governo merece, obviamente, ser censurado e encontrará certamente, contra as suas escolhas, luta, levantamento democrático, coragem, dignidade, alternativas para corrigir esta política. É esse o caminho do Bloco de Esquerda.